Olá, meus amigos, olá, minhas amigas do Legislação Integrada. Aqui quem fala é o professor Bruno Valente. Nossa conversa de hoje é sobre a edição de número 240 do Jurisprudência em Tese do STJ. E o tema de hoje é a legislação de trânsito, quarta edição acerca do tema, informativo pequenininho, mas que tem julgados importantes, tá? Então, antes de começar aquele convite, se inscreve no nosso canal, seja no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts ou no YouTube, e ativa o sininho para ficar sabendo sempre que tiver novidade. Nos segue também no Instagram, Legislação Underline Integrada, onde todo dia tem conteúdo. E o mais importante de todos os convites, acesse legislaçãointegrada.com.br e vem conhecer o Clube da Lei, o Clube de Membros, que dá acesso a todos os materiais de lei seca e jurisprudência do Legislação Integrada e a mais de 100 planos de leitura. Tudo que você precisa para um estudo completo, atualizado e organizado de lei seca e jurisprudência, em uma assinatura única que te dá acesso a todos os planos de leitura, todas as carreiras, e a um material que é atualizado toda semana. Então vem fazer parte do Clube da Lei. Vem também publicar com a gente, vem conhecer a Editora Integrada. Você vai ver que publicar aquele livro é mais fácil do que você imagina. E muitas vezes pode ser um texto que você já tem aí na gaveta, uma monografia, um TCC. Então vem publicar com a gente que vai ser um baita diferencial em uma futura prova de títulos. Então, sem mais delongas, vamos para a primeira tese de hoje. O DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes, detém competência para a fiscalização do trânsito nas rodovias e estradas federais, podendo aplicar em caráter não exclusivo penalidade por infração ao Código de Trânsito Brasileiro, conforme se extrai da conjugada exegese dos artigos 82, parágrafo 3º da Lei 10.233/2021 e artigo 21 do Código de Trânsito Brasileiro. Gente, isso aqui é um julgado que foi fixado em tese repetitiva, até o tema 965 do STJ. O que é o DENIT? O DENIT é uma autarquia federal, está vinculado ao Ministério dos Transportes e o seu objetivo primordial está mais relacionado com estrutura de trânsito e não necessariamente com a atividade de fiscalização de trânsito. Porque quem que faz primordialmente essa atividade de fiscalização de trânsito nas rodovias federais? Gente, é a Polícia Rodoviária Federal. Então, normalmente é a PRF que vai estar ali na rua, de fato, aplicando multa, infração de trânsito. Acontece que isso é exclusivo da PRF? Não. O DENIT também pode? O DENIT também pode. Qual é a fundamentação para isso? Gente, a fundamentação para isso está lá no artigo 21, inciso 6º do Código de Trânsito Brasileiro, e está também lá na lei de número 10.233 de 2001. A leitura conjugada desses dispositivos, que é o 82, parágrafo 3º da lei 10.233 de 2001, e a leitura conjugada do 21, inciso 6º do Código de Trânsito Brasileiro, demonstra, de uma forma muito clara que essa competência não é exclusiva da PRF, mas sim é dos órgãos executivos rodoviários. E isso vale para os âmbitos, todos os âmbitos, União, Estados, DF e municípios, mas estamos falando aqui especificamente de rodovias federais, já que o DENIT é uma autarquia federal. Então, tese 1, o DENIT detém competência para a fiscalização do trânsito nas rodovias e estradas federais, podendo aplicar em caráter não exclusivo penalidade por infração ao Código de Trânsito Brasileiro, conforme se extrai da conjugada exegese dos artigos 82, parágrafo 3º da Lei 10.233 de 2001 e do artigo 21 do Código de Trânsito Brasileiro. Tese 2. A apresentação de resultado negativo em exame toxicológico de larga escala de detecção é obrigatória para a habilitação e a renovação da CNH de motorista autônomo de transporte coletivo escolar. Gente, isso aqui decorre de lei. Temos a lei número 13.103 de 2015, que incluiu dispositivos no Código de Trânsito Brasileiro
Então, temos aqui especificamente o artigo 148A e seus parágrafos do Código de Trânsito Brasileiro, em que basicamente trata sobre as carteiras de categoria C, D e E. E aí, para as carteiras dessas categorias, há uma necessidade de exame para aferir se houve consumo de substância psicoativa, e esse exame tem que ter ali uma janela de detecção mínima de 90 dias. Então, essa pessoa, se tiver em 90 dias consumido algum tipo de droga, vai atestar nesse exame toxicológico. Por isso que é um exame toxicológico de larga escala. Então, aqui estamos falando especificamente em categorias C, D e E. O que são essas categorias? Vamos lá. Categoria A é moto, categoria B é carro, categoria C vai ser veículo de carga, como caminhão, trator, veículo agrícola. Categoria D vai ser aqueles veículos para transporte de pessoas. E categoria E vai ser aqueles veículos ultra pesados, né? Então com carga superior a 6 toneladas. Então nós temos, né, que o transporte de passageiros, aqui nesse caso, transporte coletivo escolar, ele vai entrar, né, na categoria D. É uma categoria de transporte de passageiros e, portanto, necessita sim do exame toxicológico de larga detecção. Como é que ficou então a tese? A apresentação de resultado negativo em exame toxicológico de larga janela de detecção é obrigatória para a habilitação e para a renovação da CNH de motorista autônomo de transporte coletivo escolar. Tese 3. A preclusão temporal prevista no CTB para a indicação do condutor infrator refere-se apenas à esfera administrativa, porém, não impede o direito de proprietário do veículo em fase judicial comprovar o verdadeiro responsável pelo cometimento da infração de trânsito. Gente, exemplo didático aqui. Imagina que o João ele é proprietário de um veículo, mas ele emprestou o seu veículo ao seu amigo Jorge. E durante esse período, o Jorge cometeu ali uma infração de trânsito. Chegou a multa na casa do João e o João não identificou o condutor Jorge. E aí, não é? Por conta disso, os pontos foram para a carteira do João. Passou o prazo, esse prazo ele é de 30 dias. Onde é que está previsto? Lá no artigo 257, parágrafo 7 do CTB. E aí, por conta disso, né, ele ficou com a pontuação na carteira dele. Acontece que, mesmo tendo passado esse prazo, ele apresentou uma ação judicial. Nessa ação judicial, inclusive, o Jorge concorda, ele diz, olha, era eu mesmo que estava ali dirigindo naquele momento, então o correto aqui, de fato, essa pontuação venha para a minha carteira. E aí vem a pergunta, mesmo tendo passado esse prazo administrativo, é possível judicialmente realizar a transferência desses pontos para o Jorge, né, que foi o verdadeiro condutor? É possível. Por quê? Porque, gente, o fim desse prazo na esfera administrativa não traz automaticamente a impossibilidade de controle judicial do ato. Então, por mais que administrativamente não seja mais possível, judicialmente é possível sim. Então, tese 3, a preclusão temporal prevista no CTB para a indicação do condutor infrator refere-se apenas à esfera administrativa, porém não impede o direito de proprietário do veículo em fase judicial comprovar o verdadeiro responsável pelo cometimento da infração de trânsito. Tese 4, o atraso por parte da instituição financeira na baixa de gravame de alienação fiduciária no registro não caracteriza por si só dano moral in re ipsa. Aqui temos mais uma tese qualificada, né? O tema de número 1078, tese repetitiva, tema número 1078 do STJ. Vamos lá, imagine um caso concreto. A Maria comprou um carro financiado por meio de alienação fiduciária. Essa alienação fiduciária fica registrada lá no CRV do veículo, então no documento, né, de registro do veículo junto ao Detran. E a partir do momento em que ocorre a quitação, há um prazo de 10 dias para que essa instituição financeira retire esse gravame.
E aí esse prazo está previsto lá na resolução número 689 de 2017 do CONTRAN. Imagina, entretanto, que a instituição financeira não fez e a Maria precisou vender esse veículo e aí, por conta disso, quando ela foi transferir, estava com gravame. Por isso, ela comunicou à instituição financeira que ele rapidamente resolveu. Assim, foi um dissabor, né, mas rapidamente foi resolvido. Pergunta-se, isso por si só gera dano moral? Gente, não gera dano moral. Não há dano moral em ré ipsa no mero descumprimento desse prazo. Então, claro, né, se no caso concreto se demonstrar alguma situação que exorbite, ok, mas não há dano moral em ré ipsa. Então, tese 4, o atraso por parte de instituição financeira na baixa de gravame de alienação fiduciária no registro de veículo não caracteriza por si só dano moral em ré ipsa. Tese 5, o registro do contrato de alienação fiduciária em garantia no CRV do veículo não constitui requisito de validade do negócio jurídico, nem condição de procedibilidade para a busca e apreensão. Vamos lá, o Joãozinho adquiriu um veículo e essa compra foi realizada através de uma alienação fiduciária junto ao banco X. Acontece, gente, que por um erro mesmo, uma displicência, não houve a transferência desse veículo para o João, então esse veículo ainda está em nome da Mariazinha, e também não houve o registro da alienação fiduciária no CRV. Um tempo depois, o Joãozinho parou de pagar as prestações, e aí a instituição financeira naturalmente propôs a ação de busca e apreensão desse veículo. Como não houve a transferência da propriedade no CRV e nem o registro dessa alienação fiduciária, o banco juntou a documentação que tinha. Então, juntou ali o contrato, juntou ali a prova de que, de fato, o veículo foi transferido e propôs a busca e apreensão. E aí o Joãozinho, em contestação, disse nada disso. Como é que pode ter uma alienação fiduciária se não foi registrada? Então, não é possível. Não houve registro e esse veículo sequer está no meu nome. E aí pergunta, quem é que tem razão? O banco ou o Joãozinho? Gente, quem tem razão é o banco. O simples fato de não ter ocorrido o registro, que foi um erro, né? Tinha que ter ocorrido esse registro. Mas o simples fato de não ter ocorrido, e mesmo de não ter sido feita a transferência do documento do veículo, não é motivo suficiente para tornar impossível essa ação de busca e apreensão, porque de fato ocorreu essa alienação fiduciária. O registro ele acaba sendo uma condição de efeito dessa alienação fiduciária perante terceiros, mas entre as partes existe uma relação contratual. Então esse contrato por si só é suficiente. Claro que perante terceiros, não é? O banco fica em uma situação muito problemática, porque o registro vai servir exatamente para dar publicidade. Então, nenhum terceiro que adquira esse veículo poderia alegar boa-fé. Mas, nesse caso aqui, de fato, vai ser possível a busca e apreensão, já que há um contrato. Então, há uma relação interpartes, há uma vinculação aqui total. Então, tese 5, o registro do contrato de alienação fiduciária em garantia no CRV do veículo não constitui requisito de validade do negócio jurídico, nem condição de procedibilidade para a ação de busca e apreensão. Tese 6. A transferência de propriedade de veículo automotor usado implica obrigatoriamente a expedição de um novo CRV, ainda que a aquisição tenha a finalidade de posterior revenda. Gente, artigo 123 do Código de Trânsito Brasileiro. Será obrigatória a expedição de um novo CRV quando 1. For transferida a propriedade, 2. O proprietário mudar um município de domicílio ou residência, 3. For alterada a característica do veículo e 4. Houver mudança de categoria. Então, nessas 4 hipóteses aqui, é necessária essa mudança de CRV. Você expede um novo CRV. E aí, gente, transferência de propriedade. Eu vendi esse veículo para uma terceira pessoa. Vai ser necessário um novo CRV? Vai. Mas imagina, por exemplo, que eu tenho uma revenda de carro. E aí eu adquiri esse veículo tão somente para efetuar a revenda. Mesmo assim,
vai ter que ser expedido um novo CRV em meu nome e depois um outro CRV no nome da pessoa que comprar de mim? Sim. Então, mesmo aquela pessoa, aquela empresa que adquire um veículo para revenda, tem que emitir um novo CRV. Então, tese 6, a transferência de propriedade de veículo automotor usado implica obrigatoriamente a expedição de novo CRV, ainda que a aquisição tenha a finalidade de posterior revenda. E meus amigos, por hoje foi isso. Eu agradeço muito a você que ouviu até o final. Informativo curtinho. Não deixa de deixar aquele like, compartilha com aquele amigo, compartilha na sua rede social preferida. Ajuda demais esse canal a crescer e nos ajuda a manter esse projeto que tem tido tanto sucesso, tem levado conhecimento de forma gratuita a tantos lugares. Então, por hoje foi isso. Eu agradeço a você que ouviu até o final e até a próxima.